Meus companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo de La Grande Tortuga Kawasaki Z900 RS Special Edition. Bem-vindos a bordo deste canhão fenomenal, desta besta do outro mundo. Tópico do vídeo: um helicóptero, é isso. Acho que fica para aí 50 paus, 10 minutos. Não sei. É para turista. Estou a fazer vídeo, ok? Estou a fazer vídeo, ok? Desculpem lá, companheiros, pá, vimos aqui dar uma volta com a pendura. Hoje foi quase todo o dia andar de motinha, para trás e para a frente, para trás e para a frente, almoçar fora, desfrutar da máquina, que o nosso filho está no Vaticano, precisamente neste momento, no Estádio Olímpico de Roma, a cantar. Neste momento ainda não estará a cantar, o Papa só chega às 5, aquele relógio não está certo, por isso são 4:15 da tarde e o Papa chegará por volta das 17, 5 horas locais de Itália. Não, 5 horas nossas, ou lá, já nem sei. Se for 5 horas lá, cá são 4, por isso devem estar a cantar neste momento para eles. Salvo erro, vai dar na Rai Uno em direto quando eu lançar este vídeo. Pá, já não dá para ver, a única hipótese é vocês puxarem atrás, ok? Mas o tópico não é esse, o tópico deste vídeo é, tenho tido, ou seja, têm perguntado alguns subscritores a nível privado se eu não preferia, em vez de ter a Kawasaki e a Suzuki, ter investido numa moto equivalente a nível de preço, mas pá, uma moto teoricamente melhor, ou se eu estarei contente em ter adquirido as duas motos. Opá, eu sinceramente eu ponderei essa situação. Eu vou ser sinceros, eu aqui atrasado já tinha falado, ou tinha dito um pequeno, ou tinha falado um pequeno trecho sobre esse assunto. Neste momento resolvi explorar mais o tema e tentar desenvolver mais um bocadinho. A verdade é que eu, antes de comprar, chega para aí, caralho, Jesus, a verdade é que eu, antes de comprar, ou ponderar comprar a Kawasaki, ponderei sinceramente em comprar uma moto teoricamente melhor. Quando eu digo teoricamente melhor, opá, a gente, o que nos apela logo é o valor das motas, não é? Tipo uma KTM, uma BMW, uma GS. Quando digo KTM, a Adventure S, a 1290. Inclusive eu abordei o concessionário para essas motas para ver até que ponto é que realmente, pá, qual eram os valores. Opá, eu também tenho sempre às pessoas, normalmente dos stands, como eu sou, não é que sou, não quero aqui estar a vanglorizar, mas sou minimamente conhecido, as pessoas fazem-me sempre uma atenção, sabem que eu faço vídeo, sabem que eu divulgo os stands, fazem uma atençãozinha adicional. Opá, mas isto, se for bem negociado, eu acredito que qualquer um conseguirá um bom desconto em qualquer moto. Olha a polícia, ai Jesus! Caso o vosso poder de argumentação e de persuasão sejam suficientemente resilientes para tentarem superar um vendedor de motas, que não é fácil, não é fácil. E então eu abordei, na altura, abordei a GS,
abordei a GS, abordei o BMW, não é? Para saber valores. Opa, e logo à partida descartei a GS, porque a GS, opa, com os specs que eu à partida lhe queria aplicar, pá, ia logo por uma exorbitância de valores. Opa, e uma pessoa é aficionada de motas, mas também não é maluquinho de todo. Ou seja, eu andaria ali a ponderar em motas na casa dos 20 e poucos mil euros, ok? Para vocês irem buscar uma GS, o vosso plafond vai logo à vida só numa moto dessas bases. É o que é, e com um bom desconto, ok? Por isso, pá, descartei logo ali um bocadinho a GS. A minha esposa sempre gostou muito da GS. Embora eu, opá, já vos disse, não gosto de andar com motas da moda, nem, pá, gosto de que me possam, ou seja, gosto de ter motas distintas e que se diferenciem um bocadinho daquilo que anda aí na estrada. Com esse propósito, opá, eu depois, qual foi a outra moto? Onde é que andei a fanfarra? Qual foi o outro stand? Opá, abordei, posso dizer, abordei a Norbox. O Vítor Quintas é a minha testemunha. Eu abordei-o nesse sentido de comprar uma KTM a 1290 Adventure Sports. Ele fazia-me um preço interessante à moto. Opá, mas só que lá está, os valores de retoma perante a Suzuki deixaram-me sempre um bocadinho de comichão e perdi um bocadinho de interesse nesse aspecto, porque desvalorizava muito a Suzuki. E eu tenho um carinho especial pela Suzuki, a verdade é essa. E pá, o pior que pode acontecer é a gente apegar-se às motas e pensar que o valor de mercado delas são sempre superiores àquilo que realmente é. Oh, Phoenix, o que é que se passa? Hã? Eu não posso ir sempre em frente. Direita. Agora já se passava, caraca. Tem que virar lá em cima à esquerda, não é? Não dá para virar aqui? Não, sentido proibido. Ou seja, pela Kawasaki, opá, fazia-me cerca de, pela KTM, fazia-me cerca de 19 mil e tal euros. Opá, eu pus-me a ponderar, como eu tenho aquele valor sentimental, que é a pior coisa, já vos disse, porque nos tira um bocado a racionalidade do negócio. Ou seja, a gente quer sempre que nos valorizem o mais possível a nossa moto, não é? Principalmente se vamos dar em retoma ao stand, mas a gente já sabe por norma que os stands não valorizam, ou seja, dão um preço de mercado, o mínimo possível, indispensável, e mais nada, ok? É essa a realidade que vocês têm que ter noção. E eu vim-me meter aqui no meio do Porto. É? Eu vou ter que ir por aqui, não é? Ou não? Eu não vou ter que vir. Não dá para ir por aí. Está parado para todo lado. E como é que eu vou dar agora a Foz? Vou tentar furar aí para outro sítio qualquer. Basicamente, pus-me a pensar, pá, por 20 mil euros, pá, que seria uma diferença mais ou menos de, sei lá, eles queriam me dar pela minha
pela minha Suzuki pouco mais de 10 mil euros, 10 mil e poucos euros, ou seja, teria que pôr mais cerca de 10 mil euros para uma moto nova, ok? Eu pus-me a pensar por esses valores, o que é que poderia andar aí no mercado que me conferisse experiências diferentes, em vez de estar agarrado só a uma moto. E comecei em busca disso, tendo consciência acima de tudo que vão ser duas despesas completamente distintas, enquanto se vocês tivessem, mesmo que fosse uma moto mais cara, iria continuar a ser só uma moto, e o que só de uma moto, manutenção só de uma moto, ou seja, agora passas a ter duas motas que poderão o seu valor comercial rondar os seus 20 mil euros, as duas em conjunto, mais coisa menos coisa, mas entretanto passaste a ter um custo de manutenção duplo, é IUC a dobrar, ainda por cima são motas que pagam IUC de 30 e tal euros, manutenções a dobrar, tudo a dobrar. Ok, então eu fiz esse raciocínio, fiz essa logística e tive esse pensamento de ver o que é que justificaria ter uma só moto melhor com uma só despesa de uma moto, ou adquirir outra moto e manter a Suzuki e realmente usufruir de vantagens de dois mundos neste caso, porque é uma moto naked, que eu posso dizer retro desportiva, e uma Big Trail, que te confere outro tipo de sensações, e esta confere outro tipo de sensações. É isso que vocês têm que ter noção da realidade e daquilo que vocês desejam. E acima de tudo, os valores que desejam gastar. Ok, companheiros? Ali vira à esquerda? É? Não estou a dizer aqui, lá em cima, não. Estava a gostar da moto? Não é... Eu quero ir para a praia! Quero ir para a Foz, como é que eu faço? Não vale agora, não sei. Para a esquerda? Fogo! Isto está o caos, meu. Fogo! Jesus! Por isso, companheiros, a decisão foi tomada. Eu decidi por ter duas motas, e não estou nada arrependido, sabendo que à partida, se as coisas continuarem como elas estão, que terei possibilidades de sustentar as duas e prolongar com as duas o tempo que eu quiser. Ok, pessoal? Por isso está aí esclarecida a dúvida, em vez de estar a responder um a um, quais os meus motivos de aquisição de motas, ou porque é que eu escolhi duas e não escolhi uma melhor. Está aí, porque vocês ficam com outra. E agora, esquerda? Vocês ficam com outra panóplia de disponibilidade e vantagens relativamente. O que é que se passou? Secão. Estás com o secão? Bebe água. Relativamente a usufruir de coisas diferentes, de prazeres diferentes que as motas diferentes nos dão. Não fazia sentido ir comprar duas Big Trails, embora a KTM a 1290 eu não considero muito uma Big Trail, considero mais uma Sport Touring. E agora em frente? Já sei. Dá para ir por debaixo do túnel, não dá? Pronto, é isso. Por isso, está aí o meu verdito. Mas cada um sabe
daquilo que gosta, do tipo de motas que gosta. Pá, é como digo, eu como gosto de, eu se pudesse, entre aspas, trocava de moto, ou se tivesse possibilidade de andar, ou andar a jogar de motas todos os meses, para mim era top. Não venhas para cima de mim agora. Tem que ir para o Santo António, não é? É. Vamos lá para o túnel. Uhul! Ah! Está demais o bar da praia. Ai, Jesus. E agora, mais obras. Oh, Fónix. Isto está tudo como a ir. Fogo. Jesus, o Porto está todo escabacado. Ah, sim, está verde, está verde. Também dava por ali. Se virasse ao lado do Palácio Cristal, também ia logo. Ah, pois não, então eu sei tudo. Olha lá para Pocahontas. Tá bom, companheiros, está aí. Espero que assistam aí para novos vídeos, façam um grande like e tchauzinho.